foi melhor do que você. Ainda bem que o oleiro é ele. Então nós vamos ver aqui. Eu deixei tudo no papelzinho porque eu não sou muito boa nisso, ainda mais que eu estou com óculos, aqui estou muito perto. Jeremias 18. Quem tem Bíblia, pegue. Quem não tem, fique tranquilo. Eu vou fazer uma leitura rápida para a gente ganhar tempo aqui, porque, como ela falou, eu consigo expressar melhor com símbolos, né? E isso vai ser bom, porque vai gravar no nosso coração também. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Que legal! Agora que veio roda aqui no meu coração. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Amém. Então veio a minha palavra do Senhor, isso Jeremias falando: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Casa de Israel somos nós. E Deus fala para ele: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como mulheres, dispostas, Senhor, a estarmos como esse vaso nas tuas mãos, esperando, Senhor, ser moldada, aperfeiçoada, Senhor, e nos aproximar daquele desenho original que o Senhor fez para nós lá no céu. Pai, que nenhum dos traumas, nenhum das dores, nenhum dos atravantes que aconteceram ao longo das nossas jornadas até aqui, que isso venha atrapalhar, que esse vaso seja um vaso formoso e um vaso de honra. Amém. A tua palavra diz, Senhor, que alguns são vasos de honra para carregar caros perfumes, e outros são vasos, Senhor, de desprezo, que às vezes servem de latrina, no nosso linguajar mais moderno, num pinico. Mas Deus, em nome de Jesus, que cada uma saia daqui com essa convicção, que ela pode ser moldada, que ela possa ficar como esse perfeito vaso, puro, onde possa guardar o óleo puro dos céus. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha traduzir essa palavra ao coração de cada um conforme lhe aprouver. E eu peço, meu Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja, Senhor, as mazelas, as dores, as coisas que conflitam dentro de mim, Esmeralda, que venha, Senhor, transmitir algo para eles. Se por acaso aqui, Senhor, ao longo dessa palavra citar exemplos pessoais, que isso soe os ouvidos dela, Senhor, como um filtro suave que só o seu Espírito pode fazer. Não permita, Senhor, que nenhuma palavra seja roubada. Nós estamos aqui cercadas por passarinhos. A tua palavra também diz que tome cuidado com os passarinhos que voam em cima para quem não faça ninho na sua cabeça, para que não perturbe sua mente. E nesse momento eu peço que o Senhor guarde a mente de cada um. Que essas mentes sejam seladas, guardadas e protegidas, para que a boa semente venha e possa florescer e que venha dar frutos a 100 por 1. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui. Essa é uma grande vitória na minha vida e me coloca ao teu serviço, meu Senhor e meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Então, vamos voltar a conversar, né? Já oramos, já lemos a palavra. Fabrício, que bom que você chegou. Estava te mandando mensagem, já preocupado. Então, alguém sabe do que é feito uma argila? Como é que a gente sabe qual é o melhor barro para a gente fazer um barro? Alguém já teve curiosidade? Alguém sabe? É mais liga? Mais liga? É. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, o nosso amigo Google, o ChatGPT, essas coisas todas modernas, né? Diz que tem 200 tipos de barro no planeta. 8 deles servem para fazer, é uma argila que serve para fazer um barro. E sabe qual que é a melhor argila? A que é tirada do mais profundo. Tem alguma coisa a ver com a nossa história da Bíblia?
Sim. Aquele que vai profundo na palavra, aquele que vai profundo na sua própria alma, ele se permite a ser resgatado como uma boa argila, para dar um vaso que não vai rachar, um vaso que vai poder colocar um óleo, que vai colocar um perfume. Vocês sentiram o cheirinho? Maravilhoso. Isso é mirra. Eu ganhei uma essência de preparada, né, gente, aqui, de mirra, mas ele é exatamente para perfumar o ambiente. Por quê? Porque nós somos sensitivos. Nós estamos aqui sentindo o cheiro ali da mirra no chocolate que está sendo feito, que vai despertando todos os nossos sentidos. Então, e aí, trazendo para a nossa história, a argila boa é uma argila profunda. E o que Deus tem falado ao meu coração já algumas vezes, inclusive quando eu fui convidada para estar falando lá no Dia das Mulheres, no DF, né? Deus trouxe ao meu coração algo que Ele já vem mexendo sobre as nossas travessias, sobre as nossas mudanças de ciclo. Quando eu perguntei quem tem mais de 40, também não foi só por causa do filme. Foi também para a gente saber qual a estação que a gente está. Você sabia que as nossas idades são como as 4 estações do ano? Sabia? A gente vive a nossa primeira estação ali da infância, adolescência, como a primavera. O que acontece na primavera? Um botãozinho que se abre, que floresce, que dá mais flor, não é assim? Que exala um perfume, que fica bonito. A gente, quando não é adolescente, né, Hannah? A Hannah tá na primavera. Acho que é a única da primavera que fica linda, tudo é bonito, tudo é alegre, né? Não tem problema que atravanque a vida. Aí depois da primavera a gente passa pro verão. O verão é aquele momento que a gente está ativo, trabalhando, correndo atrás, conquistando, né? Formando, comprando casa, casando, tendo filho. A gente está num outro processo. A gente não tem uma força incrível nesse período da vida. Só que muitas de nós vai chegando nos 40, vai começando os sintomas da menopausa, ou seja, os momentos de descanso. Né? Hoje eu não vou falar da menstruação, mas eu vou estudar mais a respeito, vou falar como a menstruação é importante, porque a gente sangra no momento que não gerou vida e a gente precisa repousar no momento desse sangramento. Não é à toa que a Bíblia coloca que a mulher no momento da menstruação ela fica isolada. A gente sempre acha que é porque não tinha absorvente, né? Está isolada porque senão o que ela sentar vai acontecer e vai ser uma tragédia. Ela fica considerada impura. Mas na psicologia, na essência da alma, isso tem outro significado. Tem o significado de você estar sangrando aquilo que não gerou vida. É um momento de luto e também um momento de descanso. Né? Qual de nós descansa no momento que está menstruado? A gente reclama da cólica, a gente reclama da dor, a gente reclama do mal-estar. Né? A gente fica doida para tirar o útero. Eu, com 20 anos, cheguei no médico e falei: dá pra você tirar meu útero? Ele falou: não. Quer falar? Pode falar. Você falou isso aqui, interrompendo. Pode falar. Pessoal, aconteceu com uma viagem. No meio do caminho, não se cuidou nem nada. Porque tem meses que dá sinais, né? Dessa vez não, no meio da estrada, você viu isso. Quando a gente entende esse sinal, foi uma luta maior. Exatamente, é um significado. Por que a gente está sangrando, está chorando um momento, né? Mas isso não é o assunto de hoje, senão a gente não chega no bar. Porque, gente, se puxar a cordinha, eu saio voando. Precisa de alguém puxando, viu, Janine? Você já vai puxando a cordinha da puta, senão não vai ter dúvida. Uau! Olha esse vaso de barro, obrigada. Então pra gente achar uma boa argila, ela tem lá no fundo. Eu estava vendo que ela vem de pó de rocha, que é uma rocha no profundo que vai se desmanchando. Ah, mas como assim? Se é rocha, ela é dura. Por que fica tão maleável? Né? Porque quando a gente muda de estação, quando a gente sai do verão, a gente entra no outono. Outono é o momento que a gente tem que soltar o verão e se permitir ser mais maleável. Então, falando isso também, a amiga Elisete levou um tempo. A gente já não tem mais a mesma energia, a gente já não tem mais a mesma força, né? Mas a gente tem a sabedoria, a gente tem a essência, a gente
pode ser maleável, pode permitir que Deus trabalhe no nosso vaso. E aí a palavra também fala, se o vaso quebrar, ele vem e faz de novo, né? Mas para fazer de novo, ele vai continuar do mesmo tamanho. Quem é que se sente maior quanto mais idade tem? Não em estatura, mas em essência. Então, se a gente está falando que um vaso vai carregar uma essência, como que ele vai quebrar o vaso e vai fazer outro, vai continuar do mesmo tamanho? Então, para nós que já estamos transitando no verão, no outono, né? A gente tem que permitir que ele acrescente mais. E além da argila que vem lá do profundo, também tem um barro da argila que vem do leito dos rios. Preste atenção no simbólico que cada um interprete conforme a sua história, a sua imaginação. Então, a argila que vem do leito do rio, vamos imaginar como é que ela se forma. Não é de resto de bosta. O que acontece no leito do rio? São os entulhos, são as folhas, são as árvores. O que isso pode simbolizar na nossa alma? Os nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas frustrações, as nossas perdas, não é assim? As nossas mortes, as coisas que morreram ao longo da nossa jornada, vão ficando ali na beira do rio, porque o rio para, gente. Para, mas não deveria. O rio que funciona como rio, ele flui, ele cresce. Então nós precisamos permitir que o entulho que ficou no leito do nosso rio de vida, que a gente pode entender, que a palavra também fala do rio da vida, não fala? Então a nossa vida, ela vem como um fluxo do rio. E se a vida para, há um mês atrás mais ou menos, eu mandei uma mensagem para alguns de vocês aqui falando, morri, preciso de aliado. Sabe por que aliado? Porque vítima, ela não prospera. Vítima busca aliado. Aliado é aquele que fica ajudando no momento em que a vítima não tem condição de sair do lugar. Mas eu coloquei para decidir diante de Deus que eu nunca mais vou ser vítima. Porque eu passei uma vida inteira com uma história de vítima. Vítima do abuso sexual, vítima de uma rejeição, vítima do primeiro divórcio, vítima do segundo divórcio, vítima de uma situação diagnosticada com transtornos, com problemas psiquiátricos, com doenças físicas. Gente, o meu corpo assimilou essa morte. O meu corpo estava morto. Eu passei um final de semana e o Paulo e a Fabrícia foram em casa no dia sem saber de nada. Lembra? Eu estava de cama. Eles me ligaram dizendo que estavam em algum lugar. Eu falei, gente, eu não tenho condição de encontrar vocês, eu estou de cama. Eu não tinha força para me levantar. Era como se tivesse uma seringa puxando toda a minha energia. O meu semblante, nesses últimos 3 anos, decaía de cansaço, de tristeza, que eu não conseguia me alegrar. Como que brilha a glória do Senhor na face de alguém desse jeito? Então, era um vaso, era uma argila sendo preparada. Será que ia dar um vaso de honra, gente? Se eu continuasse me entregando daquele jeito? Acho que a única coisa que ia dar para Deus fazer era um pinico, né? Era uma latrina. Mas para mim estava tudo bem, porque eu tinha me entregue à morte. E precisou de eu olhar no olho da morte. E encarar todas as minhas dores. Um processo para a gente achar a argila da beira do rio. É você olhar exatamente o que está compondo aquela argila. Aí você precisa ser corajosa. Não estou tirando vantagem que eu sou, não. Levei muito tempo para chegar lá. Já estou com 56 anos. Desses 56, mas as contei um pouco da matemática. Eu tinha 24 quando eu comecei o processo da quebradeira. Tem alguns anos, né? Um pouco mais de 30. Um pouco mais de 30 anos que eu faço terapia, que eu estudo a respeito, que eu oro, que eu sou intercessora, que eu faço remissão, que eu busco aconselhamento. E eu não vivo só da profecia, porque ela precisa fazer efeito na minha vida. E naquele momento eu tive que olhar no olho da morte e falar, eu não vou agora. Eu decido não ir agora. Então eu vou olhar para cada entulho que entrou na beira desse rio, porque o meu rio já devia ser
das terapias, eu não conseguia sair. Logo depois da pandemia, quando abriram, né, os clubes, eu morava do lado de um clube, ali na Zona Sul, e eles abriram assim super baratinho, porque ninguém estava tendo coragem de ir nos ambientes públicos, né? Então eu lembro que era super baratinho, a gente podia ir lá nadar. E num momento eu tinha muito medo de mergulhar em lugar que eu não tivesse segurança de botar os meus pés e ter uma facilidade para respirar. Assim como andar de moto. Eu nunca andei numa moto que eu não tivesse os meus pés firmes no chão. Quando o Davi estava perguntando, mãe, você andava de tenerê? Eu falei, não, quem andava de tenerê era o seu pai, porque a tenerê era alta e eu não passava pé no chão e eu jamais ia subir naquela moto e ia sair um pouquinho com ela, porque eu não tinha segurança nos meus pés no chão. E quando eu entrei naquela piscina, Deus estava falando comigo sobre o profundo. Lembra? Imagina que intimidade com Deus vem de profundidade. Quem está no raso não tem intimidade com Deus. Não tem, não vai ter. Quem está no raso vai ser suprido, vai ser sustentado, vai ser alimentado, vai receber a provisão. Mas quem quer algo mais de Deus, quem quer expansão, quem quer crescer, quem quer ser um vaso maior, vai ter que entrar no profundo. E aí eu fui nadar e de repente eu falei, eu vou experimentar ir no lado mais fundo dessa piscina. E eu vou mergulhar e vou encostada lá no fundão. E eu vou ver o que eu vou sentir. Gente, quando eu entrei, eu vi Jesus na beirada da piscina. Foi a cena mais gostosa que eu vi. E Jesus falou pra mim, vai bem fundo. Acabou o medo de pessoa. Eu mergulhei, parecia que aquela profundidade não ia acabar nunca. E quando eu saí, era literalmente uma nova criatura. O medo do profundo tinha me dado. Então experimentem, permitam-se ir ao profundo. Agora a alma da gente é uma coisa e o espírito é outra, né? Nós somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo, concorda? Sim. Se esse negócio não está alinhado, é como uma roda. A roda da moto também não é assim? A roda, se ela não estiver redondinha, ela vai girar? Se nós somos corpo, alma e espírito, tem que estar tudo alinhadinho, porque senão vai ficar igual o meu desenho aqui, ó. E eu estava mais ou menos assim, eu só tinha grandeza no espírito. Eu só era a mulher que orava, intercedia, via milagres de Deus. Eu passei anos, inclusive, no processo deste ministério, vivendo muito mais no espírito do que no corpo e na alma. Por isso que o meu corpo estava morrendo. Eu tive problemas sérios de intestino, né? Tive uma colite severa, por ter que usar medicação psiquiátrica, destruiu ainda mais o aparelho digestivo. Em 3 anos eu troquei 15 vezes de medicação e eu já estava desde outubro sem. Então, graças a Deus, eu não estou ainda desmontando, nem vou em nome de Jesus, porque eu estou cheia do Espírito. Glória a Deus. Mas eu não conseguia ir à igreja, não conseguia dirigir sem ter uma crise de pânico. Então era assim, com aquele coleguinha provisório chamado Rivotril do lado, para tirar o pânico, para poder conseguir ir ao mercado, para eu conseguir levar meu filho na escola. E daí Deus começou a falar, você teve coragem no profundo, então agora alinha o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O meu corpo foi o último, para falar a verdade, porque eu tive que cuidar da alma, porque a alma impede o espírito de agir e fortalecer seu corpo. Quem acredita que as nossas feridas da alma impedem que o Espírito Santo trabalhe conosco? Nossos traumas, nossas mazelas, as rejeições, a nossa história. Então eu tive que olhar no olho da morte e começar a falar com cada uma folhinha que apodreceu no leito do meu rio. Olhar para cada tronco que caiu e começou a impedir o meu rio de fluir. Entrei no processo terapêutico, comecei a estudar novamente, me fechei um pouco mais, e aí eu aprendi que tinha uma coisa que eu falava muito no momento dos meus processos de aconselhamento, que eu falava muito sobre honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Mas eu vou passar, eu vou deixar aqui para quem quiser ler, é muito interessante, isso aqui tem na internet também, eu posso depois passar nos grupos. Aí eu comecei a entender a profundidade de honra teu pai e tua mãe. Não é só papai e mamãe, como eu fazia no aconselhamento. Vim aqui confessar o meu pecado de ter me envolvido sexualmente com meu marido antes do casamento. Vim aqui confessar o meu pecado de ter, mesmo sofrido abuso sexual do corpo, como eu falei com meu pai, eu ter
Porque no verão a gente tem a força de agir. Então a gente quer ser justiceira, quer ser Mulher Maravilha. Quem nunca quis ser Mulher Maravilha, gente? E não é porque ela é linda, maravilhosa, porque ficou fã lá da Gal Gadot, não. É porque ela tem um escudo, que ela tem um laço da verdade. Quero ver você mentir pra mim. Você tá me traindo ou não tá me traindo? A gente não assume, mas no fundo a gente quer ser Mulher Maravilha pra isso. Pra ter o cinturão lá pra fazer o povo falar a verdade, pra ter o bracelete pra ninguém me dar tiro, né? Pra ser a fortuna, pra bater no nome. Ó, gente, quando você tá com raiva, gente, quantas vezes eu sonhava estrichando meu pai, o ex-marido, ex não, porque eu aprendi que a gente não tem ex-marido, tá? Eu tenho o primeiro marido e um segundo. Eles nunca deixam de ser. Tem que assumir essa parte mais dolorosa. E então eu tive um primeiro marido que eu sonhei por anos, matando, frustrando, e tirei ele da minha vida. Porque enquanto eu estava corajosa lá fazendo por interior de libertação, a gente fazia renúncia, então era muito fácil. Desligamento de alma e renúncia, esse homem não existe. Deixa ele pra lá. Chegou uma bela de uma hora que o meu filho tá aqui na frente, porque tudo aquilo que a gente exclui, repete. Já ouviu falar isso? Tudo que a gente rejeita, o próprio Jó falou, tudo que eu temia me sobreveio, né? E a Bíblia conta esses segredinhos todos para nós. É só a gente aprender a entender esses simbólicos aí. Enfim, quando a gente tem essa mágoa, durante o problema dessa mágoa, a gente vai enrijecendo, porque a gente quer ser a Mulher Maravilha para resolver tudo na força do nosso braço. E Deus deixa a gente ir. Deixa a gente ser justiceira, deixa a gente quebrar a cara. Só que quando a gente consegue virar esse ciclo chegador, falando, é a hora que a gente tem que abrir mão do verão, é a hora que a gente tem que abrir mão da nossa força e permitir que seja uma coisa. E enquanto eu estava olhando pelas sujeiras lá na beira do rio, que precisavam ser úteis para a minha história, porque elas existem na minha história. A minha família, ela é composta de histórias de incesto, assassinatos, abortos, acidentes com morte, perdas. Essas mazelas, essas histórias feias que a gente não gosta de contar, nem de lembrar, nem tampouco de pesquisar profundamente se elas existiram, elas são as rochas que compõem a nossa argila, sabia? E aí eu descobri isso aqui, ó. Nós temos 2 pais, 4 avós, não é verdade? 2 de um lado, 2 do outro, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 eneavós, ou seja, tá no 9, né? Porque tem que traduzir o que a gente não sabe o que significa essas coisas. Na 10ª geração atrás de nós temos 2.048 pessoas. Essas 2.048 pessoas nos constituem. Elas são parte da rocha da nossa família. Então imagina, são 11 gerações, né? Porque são 10 para trás, mais eu. 4.094 pessoas, porque é 2.000 de um lado e 2.000 do outro. Então são 4.094 pessoas, cerca de 300 anos antes de eu nascer, que essas pessoas enfrentaram lutas, guerras, dificuldade, morte trágica, doença, criança abortada no natimou, fome, tristeza, coisas difíceis. Esses são os meus antepassados. Tiveram destinos difíceis. E eles me constituem. Porque quando a gente enterra pai e mãe, a gente não enterra o nosso DNA, concorda? Então essa galera aqui está todinha dentro do nosso DNA. Olha a profundidade da nossa alma. Eles estão lá com Jesus, né? Ou em qualquer outro lugar, mas nós acreditamos que todos eles foram salvos e estão com Jesus, porque Ele morreu na cruz por todos nós, por eles também. Quem somos nós para julgar? E aprender que sem julgamento, se eles foram bons ou ruins, eu precisava honrá-los. Eu precisava honrá-los com a minha vida. Então eu falei para eles, eu não vou morrer, porque eu vou honrar essa galera. Porque, por outro lado, além dessas tragédias que me constituíram, marcaram, apodreceram no equilíbrio,
amor. E eu não vou chorar. Quanta alegria e estímulos para sobreviver. Porque se eles não tivessem sobrevivido, eu não estaria aqui. Entende? Então eu quero honrar tudo isso que a gente está aqui hoje. Para honrar a história dos nossos pais que nos constituíram. Para honrar o que Jesus fez por nós naquela cruz, que não foi só por nós. Nós somos muito egoístas de achar que essa cruz foi só para eu ficar bonitinha, próspera, rica, linda, maravilhosa, cabelo cortadinho, bonitinha, falando para outras mulheres. Não, foi para todas nós. Foi para todos eles também. E essa força está dentro de mim. Eu estou viva. Então eu tive que olhar para a morte várias vezes e dizer: eu não vou à morte. Eu vou cumprir o que eu preciso cumprir e concluir. Porque eu serei um vaso de honra. E eu, a cada ano que passa, o Padrão está fazendo 20 anos. A cada ano que passa, um pouquinho mais dessa história me constitui para poder aumentar esse vaso de honra. E é essa a proposta que eu quero fazer para vocês hoje. Que vocês permitam e olhem para a alma de vocês. A nossa coragem de olhar para as nossas dores, para os destinos difíceis que nós e nossas histórias tiveram, que nos constitui. Não adianta dizer isso é problema dele, não é problema nosso. Porque aquilo que a gente rejeita, a gente repete. E por eu ter rejeitado o primeiro marido, alguém aqui que já me conhece há mais tempo, sabia que eu tive um primeiro marido? Nem todo mundo sabe. Você sabia, né? Mas você já ouviu falar o nome dele? Não. Pois é. Você sabe de onde ele é? Não. Pois é. Meu filho também não sabia. Meu filho sabia que o pai dele era meu segundo marido e não sabia nada do primeiro. Aí um dia, Davi estava com mais ou menos uns 8 anos, o Davi chega pra mim e fala assim: mãe, puxou a cadeira da mesa, me conta como era o seu ex-marido. Puf, como é que é, menino? Mãe, me conta, você nunca falou dele. Eu falei: nem vou falar, o que você quer saber? Menina, olhou. Aí ele: não, mãe, porque parece que você não está muito feliz com meu pai, eu quero saber como ele era. Por que você resolveu deixar? E aquilo começou a trabalhar dentro de mim. E aos poucos eu fui percebendo que o Davi estava assumindo um comportamento idêntico ao do primeiro marido. Eu falei: gente, ele não sabe nem o nome da criatura. Ele não sabe de onde ele veio, a cor que ele era, as coisas que ele gostava. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Ninguém na minha família, nem na minha André, praticou tênis. Mas o meu ex-marido jogava tênis. O ex-marido. Ele jogava tênis. E o Davi um dia foi sozinho numa praça, encontrou uma professora de tênis, falou: olha, meu pai e minha mãe têm condição de pagar minha aula, mas eu sou aluno daquela escola pública que está ali passeando na praça, e eu quero muito fazer tênis. Minha mãe já olhou as aulas com cara. Ele tinha 8 anos. E a professora se encantou por ele fez tênis quase 2 anos. Deu raquete, cobrou um valor mínimo, e o Davi jogou tênis. Quem era que jogava tênis? O primeiro, né? De repente nós fomos para o DEFER, que é um lugar gratuito aqui em Brasília, para o Davi fazer esporte. Porque o Davi, muito hiperativo, a gente ainda não sabia do autismo, era só a hiperatividade. A professora falava: ele tem que fazer esporte, ele tem que gastar essa energia. E lá no DEFER ele podia fazer 2 atividades, porque ele já estava enjoado da ACM, porque ele já tinha feito judô, natação, futebol, vôlei, karatê, e ele já tinha enjoado. Aí a professora falou: até para isso, 13 anos, deixa ele experimentar tudo que ele faz. Aí ele gostou mais do tênis. Daí foi nadar. Chega lá e ele simplesmente olhou Trampolim. Mãe, eu quero saltar dali. Anilda, você lembra? Você vai lembrar. O Davi brincando naquele parque do lado, e eu segurando ele para descer no escorregador, e você: deixa ele lá. Ele é homem, deixa ele descer lá, porque ele está bacana embaixo, não tem problema. O Davi subia em árvore, eu tinha que ir lá tirar, porque ele não dava conta de descer. Mas eu não sabia que isso era por causa do autismo. Até então eu achava que era porque era menino. Uma mãe velha, porque para quem não sabe, o Davi nasceu com autismo, tem 9 anos. Então ele não mimava, por isso que ele não desce da árvore. Só que ele ia descer e caía e não machucava. Então era mais fácil o moleque tirar essa árvore, porque depois eu vou ter que fazer com o hospital. Enfim, ele olha pro trampolim e quer pular. Eu falei: meu Deus, como que ele vai pular? Ele tem coragem de ser uma árvore. Mas tudo bem, vai cair na água, ele gosta de água, nada muito bem, tá tudo certo. Aí ele, no primeiro dia de aula, ele foi no carro: mãe, eu preciso te confessar uma coisa. O que é, minha
eu tenho pavor de altura. Eu falei, é mesmo? E pra que você quer fazer saltos ornamentais? Mãe, eu preciso fazer. Eu preciso superar meu medo. Eu falei, então bora, você vai conseguir. E aí ele foi, né? De repente eu sei que tinha um dia da aula que eles pulavam lá no último. Quem que saltava? Quem fazia saltos ornamentais? Não era o André. Era o primeiro marido. Ele fazia saltos ornamentais, jogava tênis e torcia pro Fluminense. Então, assim, casei com outro que torcia pro Fluminense também, mas não fazia saltos ornamentais nem jogava tênis. Eu tô falando isso pra vocês, por isso que eu falei das intimidades que eu falei aqui, pra vocês perceberem que tudo que a gente rejeita, repete. Esse menino podia escolher jogar vôlei, o pai dele tentou muito, porque o pai dele jogava vôlei. E ele tinha medo da bola, logo vinha ele saindo da bola. Até que depois, mais tarde, ele foi jogando. Mas quando era pequenininho, não rolou vôlei, porque não havia medo da bola chegando em cima dele. E aí eu fui contando essas coisas pra ele. E conforme eu fui contando, eu fui sendo curada. Aí eu pude falar que meu primeiro marido chamava Dinu Américo, era um goiano, político, ele era mais velho que eu, 23 anos, né? Morava na cidade do interior, era dono de concessionária, rádio, hotel, clube, era um homem muito rico. E eu era uma menina jovem, frágil, cheia de rejeições. Meu pai e minha mãe tinham acabado de separar, eu ainda não havia revelado o abuso sexual e fui morar com ele. Com ele eu vivi 9 anos, mas eu não tive filho, porque eu abominava a ideia de ser mãe. E eu falava que se eu engravidasse, eu abortaria. E era ali todo mês. Chegou o mês, eu tomava 2 cartelas de anticoncepcional sem ver. Chegava 10 dias, a anticoncepcional tinha acabado. Meu Deus, o que eu fiz? Tomei um monte num dia só. De pavor de engravidar. Aí depois o divórcio, super traumático. Aí eu virei crente. Nova criatura, gente! Glória a Deus! Deixa o passado. Porque você não é nova criatura? Deixa o passado. Deixa pai e mãe. E eu fui deixando. Eu fui deixando tudo pra trás pra viver a minha nova vida. Escrever uma nova história. E foi muito bonito. Meu tempo de verão, eu e o pastor André construímos uma história linda. Vocês são frutos disso. Não só meu filho que nasceu. Mas nós construímos muita coisa legal. Nós vivemos momentos muito felizes. Nós tivemos momentos extraordinários. Mas aquela história antiga não era curada. Quando a gente não cura, quando a gente não dá um lugar para as pessoas que passaram na nossa vida com honra, não rola. A nova história vai chegar no momento e ela vai enganchar. E eu tive que aprender isso na minha pele. Daí quando o casamento começou a ficar ruim, o segundo, ele estava enganchando nas mesmas coisas que o primeiro tinha enganchado e eu não queria olhar para elas. Eu não queria resolver. Muitas delas tinham a ver com a minha história, com o meu sofrimento, com a minha rejeição. Mas eu não queria ver. E o meu corpo começou a reagir. Lembra corpo, alma e espírito? Aí meu corpo começou a crescer. As coisas já não ficaram como eram. E o casamento se dividiu. E agora? Uma nova criatura. Pastora, mulher de Jesus, divorciada de novo. Aí volta eu pro buracão. Não era pro profundo. O profundo é do Senhor. Mas o buracão da depressão é um poço extremamente gelado, profundo, como a morte. Já ouviram falar que divórcio de crente é morte? Quem já ouviu essa expressão? Eu falei milhões de vezes em momento de libertação. O negócio é o seguinte: casei com o Deus. Se separar aqui, um dos dois vai ter que morrer. E aí a nossa mente, a mente de Mulher Maravilha. Quem nunca pensou no assassinato daquele marido nojento que tá te enchendo o saco? Oh, meu Deus, e aquele acidente? Por que não acontece logo? Pra morrer logo e eu feliz daquela boca. Ah, não vai rolar, né? Porque afinal de contas eu sou mulher santa. Então eu vou me matar. Porque um dos dois tem que morrer. E essa situação não dá pra continuar. E aí você vai abrindo oportunidades na alma, em cima da boca, para as sugestões suicidas. Não só eu vivi situações, mesmo crente, mesmo agora, recente, em 2020, quando eu tive Covid, minha mãe estava costurando alguma coisa, que minha mãe foi orar comigo, né? Eu vi uma tesoura
nem com o pessoal do dia a dia, porque era muita loucura pro dia a dia entender o que estava passando comigo. E ela começou a orar, e aí eu movimentei mais algumas pessoas, gente, ore por mim, sugestão suicida, e o Davi chega pra mim e fala assim, mãe, a vovó encheu tanto meu saco ali, que eu pensei em pegar as facas da cozinha e me cortar na frente dela, porque aí ela ia sofrer muito me vendo morrer na frente dela. Eu falei, Satanás, sai da minha casa. E quando mexe com os filhos da gente não vira Mulher Maravilha não, né? A gente vira leoa. Quem já leu o livro Despertar da Leoa? Se não leu, leia. Porque a gente é leoa. E aí foram parte da minha luta. Então, o que aconteceu nesses 3 anos? Dentro desse profundo gelado da depressão, da ansiedade, sugestões de suicídio e escassez, porque morte é morte em todas as áreas. Finanças, zero. Possibilidade de trabalho, gente, eu tentei fazer consultoria, tentei trabalhar, tentei ganhar dinheiro de tudo com jeito que vocês pensaram, de forma correta, porém não rolava. O meu semblante, como eu falei para vocês, não gerava confiabilidade para ninguém. Uma mulher envelhecida, sofrida, chorando, porque eu estava com um aluno, lembra o nome daquele negócio que a gente chora e ri, quem estava aqui no dia que eu chorei, a aluno falou, isso eu não sei o que, falei, obrigada, ela botou lá no meu nome, aí o negócio é mesmo, eu estou não, ligo, você tem, é o pré-depressão, quando você fica nesse descontrole de choro, você não consegue segurar o choro, não consegue segurar o riso, enfim. E agora vamos cuidar, né, gente? Vamos tratar. E eu fui olhar para essas dores. Comecei a fazer um curso, e no curso a professora dizia assim, olhe para a sua dor, encare de frente e chore. Você não tem como mudar a sua história. Você vai olhar para essa galera aqui e vai falar, tinha que ser assim. Muito obrigada. Porque vocês tiveram muito amor. Vocês me deram vida. A vida chegou até mim. E ela não vai parar assim, desbagunçada, com escassez, com doença, com fragilidade. Ela não vai parar. É minha responsabilidade fazer esse rio fluir para que o Davi gere família, para que o Davi tenha ou gere vida também. Porque se eu morrer agora, quem garante que ele vai conseguir gerar vida? Que ele só vai olhar para trás quando ele falar, mãe, eu nunca te vi sorrir mais. Não sei. Aí começou. Olha, enfim, eu precisava honrar para sair da dor. E aí eu tive que olhar e falar, sem julgamento, papai, porque você me abusou. Eu tomo a vida e a força que vem de você. Porque isso vai me trazer vida. Mamãe, sem julgamento. Se você me negligenciou, se você me rejeitou, eu tomo a parte de vida. Por que eu estou falando isso? Para ensinar vocês. Que para a gente honrar profundamente, como a palavra diz, honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Você precisa olhar para os seus pais. E aí entram outras questões. É para os pais biológicos. Porque esta vida, ela é passada no momento da concepção. Então, o que acontece? Sem julgamento é você lembrar daquele momento da concepção. A gente, na biologia, antigamente, a gente estudava que era um monte de espermatozoide que saía correndo e pá, pegava um óvulo. Gente, isso é escrito. Não é assim que funciona. Hoje já tem umas coisas lindas, né? Depois vocês me lembram que eu coloco em algum lugar para você ver, que é um que escolhe o outro e o óvulo aceita. E um olha para o outro e gera luz. É a hora da concepção. Vários chegam ao óvulo e ficam ali. É o óvulo que escolhe. Então não tem estupro na história, não tem violência. Ah, mas e os casos das mulheres que foram estupradas e a criança foi gerada nessa situação? Meu irmão, esquece a alma, esquece o corpo, porque o corpo é doente pelo pecado. Pensa que todos nós primeiro somos um espírito. No momento da concepção é o espírito. E o espírito não escolhe pai e mãe, quem escolhe é Deus. E quando a gente rejeita isso, a gente está dizendo para Deus, você errou. Você me colocou na casa errada, do pai errado, da mãe errada. Porque o meu pai é um bêbado, um pedófilo, um maluco, mulherengo, prostituta. A minha mãe é uma negligente, uma coitadinha. Mãe é uma coitadinha. Que não conseguiu reagir. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou sendo maior do que meus pais. Lembra do tamanho? Quando a gente tem um tamanho maior do que eles,
primeiro, aqui no motociclismo eu ficava indignada, quando ficava aquela história da hierarquia, quem chegou primeiro, eu falava, gente, olha como eu era rebelde. Meu momento de verão intenso, saía fogo, farinha pra todo lado. Por quê? Hierarquia, coisa de maluca, esse negócio de militar, tem que ficar nessa coisa de fazer. Isso é vida. Porque quem chegou primeiro tem a honra. Quem chegou primeiro é maior, nós somos menores. Não estou dizendo que eu sou a favor dos sistemas, principalmente quando eles são totalmente corrompidos, mas eu estou falando para vocês o que é essa palavra que conta para nós. A ordem vem antes do amor. Se as coisas não estiverem em ordem, o amor não vinga. Se as coisas não forem respeitadas por ordem de chegada, a vida não flui nesse mundo. Então nós somos menores que os nossos pais. E quando a gente consegue entender isso, quando eu pude olhar para minha mãe e falar, mãe, muito obrigada, falar no meu coração, tá, gente? Falar no meu coração, meu pai já tá morto, tem 10 anos. Mas eu falo com ele quase todo dia, pai, aqui dentro, meu DNA, pai, eu tomo a sua força para viver. Mãe, eu tomo a sua força para ter sucesso. Minha mãe mora do lado da minha casa, né? Ela não sabe essa doideira que eu faço. Por quê? Porque é uma coisa de alma, é pra dentro. Ah, eu nunca vi meu pai, não sei nem como ele é, né? Minha mãe me deixou. Gente, pensa na concepção. Seja grata pela vida. Agora, quem teve mais de uma família, como na minha casa acontece muito, você tem a honra dos biológicos e a honra com aqueles que te cuidaram, que te promoveram a vida seguinte. Né? Não é porque aqui é ruim o biológico, não. A vida precisa seguir, que Deus providencia. Porque é Ele que escolhe. Ele que escolhe quem vai gerar e Ele que escolhe quem vai cuidar. Amém. E quando a gente tem esse entendimento com humildade, a gente consegue mergulhar lá no profundo. A gente fica flexível, a gente vai se tornando uma argila melhor, para que a gente possa ser um vaso de honra. Amém. Amém. E aí a gente pode, nesse vaso de honra, já encerrando, eu acho que eu já extrapolei e dei informação para vocês mais do que eu falei. 45. 45. Para que a gente possa ter esse vaso de honra, para que venha o azeite, né? Fala lá das 10 virgens na Bíblia, não fala? Aqui tem os vasos de azeite. Então nós precisamos ter um vaso cheio de azeite, que é o Espírito Santo. Para não vazar, para não rachar, a gente não pode estar com essa mágoa. A gente não pode estar mal resolvida com a nossa história. A gente precisa permitir que Ele trate. E aí a gente vai permitindo, vai agradecendo, vai olhando se a gente se cabe mais, se eu posso deixar Ele colocar outra folhinha que apodreceu, mas lá na beira do leito do rio, essa folha já se misturou no barro. Nós não somos feitos de barro. Já aconteceu uma ação físico-química, ambiental, tecnológica, que hoje em dia tudo é tecnológico. Eu posso permitir que o oleiro coloque mais um pedacinho. Mas esse pedacinho, para que o meu vaso seja de honra, ele tem que estar curado, concorda? Ele vai botar uma folha podre aqui. Outra coisa que eu estudei aí, quando eu fiz a pesquisa, é que para que a argila fique boa, ela passa por um processo de purificação. Então, aquela sujeira lá da beira do leito do rio, que vira uma boa argila também, que eu acredito que é a argila que vai sendo constituída ao nosso vaso toda vez que ela é quebrada, ela precisa ser purificada. Como que a gente purifica? Perdoando, agradecendo, reconhecendo que precisava ser assim. Gente, hoje eu sou uma mulher muito mais forte do que eu era 20 anos atrás. Amém. Glória a Deus. Eu estou vivendo meu momento de outono, a minha maturidade. Agora lembrando as palavras que a gente já ouviu aqui, né? O Paulo trouxe o tema da maturidade. O Valente trouxe o tema de que ninguém é insubstituível. Porque é assim, se você não se permitir... Lembra? Eu ia ler a história de Esther para vocês como pastor, mas não vai dar tempo. Porque Esther viveu esses 3 ciclos. Então aqui todo mundo já conhece a história, né? Essa semana já foi falado sobre isso. Qual foi o primeiro ciclo de Esther ali? Esther viveu a primavera dela no momento que ela foi escolhida pelo rei. E olha como é que Esther era também. Era órfã, criada pelo primo, tio, né? Porque a gente fala que filho de primo
é sobrinho. Tem, se olhar no dicionário, coloca lá. O que é filho de primo seu? É sobrinho. Por isso que ela era sobrinha do primo. Porque é mais ou menos assim que funciona, né, na nossa tradução. O que Esther fez naquela primavera dela? O nosso modelo, que hoje eu acordei e falei, Deus, me dá um personagem pra eu lembrar. Desculpa, Esther. De novo, Esther, vamos negociar, vamos com a mulher do povo. Pelo menos ela tem vaso de barro. Aí eu também ficou rindo de mim, mãe, eu também estava pensando que você ia falar sobre Esther. Eu falei, pois é, só que não deu tempo que eu falei de hoje, mas quando ela viveu o ciclo da primavera, ela foi obediente. Ela foi obediente a Mardoqueu, que falou, não conta que seja o dia. Obedeça tudo que o eunuco mandar. Ela foi obediente. Na hora que ela foi chamada, depois que ela passou por todo o processo, que ela foi chamada à presença do rei, as mulheres, as virgens que iam se apresentar, podiam pedir o que quisesse. Gente, olha a alma, o que a alma vai querer? Ai, eu quero aquela joia, eu quero aquele anel, eu quero aquele vestido, eu quero isso, eu quero... Vai que o rei não me escolhe, eu vou lá pro harém, pelo menos eu já levo a minha riqueza, né? O que Esther fez? Ela obedeceu a Mardoqueu, que falou para ela, leve apenas o que o eunuco mandar. E ela vai humildemente, na primavera dela, segurando todas as vontades da alma. O que eu levo? O que eu devo pedir? O que eu devo levar? Daí veio a sabedoria. Aí ela passou do ciclo da primavera dela pro verão. Aí foi rainha, ficou bela, linda, maravilhosa. E vem da terra. Olha como são travessias na nossa alma. Estou dando um exemplo para vocês juntarem com toda essa multidão de coisas que eu falei, para ver se filtra com a história de vocês, traz essa produtividade dessa sementeira. É a palavra que vocês ficarem digerindo aí, não tem. Aí quando acontece a história do decreto, Mardoqueu se rasga a roupa, veste roupa de saco, qual que é a primeira atitude da mulher, rainha, poderosa, que tem um monte de coisa no palácio? Manda roupa para Mardoqueu, como é que vai ficar vestido de saco aqui na porta do palácio? Mardoqueu precisava de roupa? Não, ele tinha. Mas era o momento. E aí é a hora do confronto. Quando a gente vai sair do verão e entrar na nossa maturidade, a gente é confrontado com a nossa alma. É a hora que a gente tem que deixar as coisas para trás. É a hora que a gente tem que deixar a vaidade. É a hora que a gente tem que deixar e entender que o nosso corpo não vai ter tanta força para fazer tudo. É a hora que a gente tem que delegar. É a hora que a gente não pode fazer tudo. É a hora que entra o equilíbrio entre o dar e o receber. Aí Esther entende. E ela lembra de onde ela veio. Ela lembra de onde ela veio. E lá de onde ela veio, o pano de saco significava que tem morte chegando por aí. Aí caiu a ficha. Daí ela decide, como uma mulher madura, jejum por mim que eu vou assumir o risco. Se morrer, morrer. Se eu vou falar com Cristo, se eu morrer, morrer. Vocês percebem? Quem que é maturidade chegando? Então é assim que funciona. Mas a gente só vai ter essa consciência quando a gente olha pra gente. Não adianta vocês olharem pra minha história e falar, olha que lindo, maravilhoso, a Esmeralda superou. Superou não, tá no processo. Como eu falei no primeiro dia, preciso do colo, vocês todo dia também. Vou chorar muito, porque eu tenho muita coisa pra Deus trabalhar. Tem muito barro pra amassar, muita profundeza pra ir. Depois que você assume a sua maturidade, que você reconhece quem você é, o lugar que você está, e para que você foi chamada neste tempo, aí você se torna realmente esse pastor. E aí a Esther faz o quê? Para toda mulher corajosa. Quem lembra o que acontece quando Esther fala para o povo jejuar e ela vai falar com o rei? O que acontece além de levantar o cetro, falar com ela? O que ela faz para o rei? Banquete. Vocês estão sentados à mesa, né? Vocês já perceberam quanto na Bíblia tem a questão da mesa? A Ivanilda começou falando sobre isso, nós estamos na mesa. E ela fez uma mesa só para o rei, gente? Quem mais ela convidou para o banquete? Essa é a nossa travessia da alma do Espírito. A gente só consegue entender a estação que a gente está e transitar, saindo das nossas dores de alma, quando a gente consegue dar um jantar para o nosso filho. Eu tive que dar um jantar para o André quando eu precisei entender que precisava haver uma bandeira de paz no nosso divórcio. E aí eu vi que não doía tanto, né?
pude ir lá, acompanhar o pai dele no UTI, pude acompanhar, ir à casa da mãe dele, eu me senti extremamente rejeitado, trocado, comparado, né? E aí vem aquelas coisas de mulher com mulher, que já teve um casamento, que o marido vai e pega outra mulher mais bonita, mais bem arrumada, mais bem sucedida, que ela não se sente como toda barata. Não é assim? Então, é óbvio, eu estou humano, eu me senti. Eu senti toda a dor da comparação, eu senti toda a dor da rejeição, eu senti toda a dor dessa exclusão. Eu não queria lidar com essa dor, mas eu falei, eu preciso ir, porque eu não estou indo por eles, eu não estou indo porque eu sou boazinha, tá bom? Não sou, gente, não sou boazinha, sinto raiva, sinto dor, eu falei pra vocês, quantas vezes eu maquinei morte. Sou sincera. Mas naquele momento de vivenciar todo aquele desligamento do pai dele, né, que é a padrasta, e ter contato com a mãe dele, com ele, eu tive contato com aquela história que eu estava quase apagando de novo como eu fiz com o primeiro casamento. E aí houve restauração. Né? Eu pude chegar um dia na casa da Heloísa, aí uma tá lá, a esposa do André, a gente se abraçar, se respeitar. Ela fez um almoço, um piqui, eu nem sou comedora de piqui, mas eu sou goiana, né, gente? Quem é goiano, todo mundo supõe-se que ama piqui. Aí ela me deu cada piqui desse tamanho. Aí fez um prato pra mim, e eu aceitei e comi. Olhei e comi. Porque eu precisava participar daquele banquete da reconciliação. Aí eu percebi que nunca mais nunca mais me senti excluída, diminuída. E daí a dor continuou, gente. Só que eu já sabia que a dor não era daquela situação, que aquela situação não resolvia. E aí foi onde já estava acontecendo um processo de um ano, com a visita da Ivanilda com outras 5 vasilhas. Foram 5 vasilhas da minha casa, porque Deus me deu uma palavra que eu precisava derramar o azeite sobre vasilhas. E aí a Ivanilda foi lá em casa, acompanhada de outros 4. E eu pude derramar o óleo da essência do esquadrão. E aí eu pude chegar até aqui. A maior dor que eu tive no divórcio foi a perda do esquadrão. E hoje eu estou de volta. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando a travessia acontecer, eu tive que chorar todas as minhas dores relacionadas a isso. Existem outras dores? Claro que sim. Dores que eu já enxerguei? Não, ainda vou verificar, ainda vou continuar mergulhando, vou continuar cavando, vou continuar buscando. Mas este ciclo foi fechado com honra. E a honra não é para mim, é para ele. Eu só estou refletindo a glória. Né? Estar de volta aqui é uma honra, ainda mais chegar no status que eu cheguei. O Davi também com mãe, tu vai chegar como aspirante com 2024 no seu colete. Eu falei, meu filho, humildemente. Eu só preciso voltar onde eu parei, porque senão essa dor não passa. Essa sangria, essa hemorragia não vai passar. Eu preciso ir, vivenciar, experimentar, aproveitar a minha maturidade, o meu outono, porque o inverno vai chegar. O inverno vai chegar. O inverno é um momento que não vai mais ter folha caindo, não vai ter mais movimento para a gente estar. O inverno da nossa vida é cadeirinha de balanço, cachimbola e quente. E eu quero chegar muito bem nesse estágio. Quero chegar curtindo os meus sobrinhos netos, que são meus netos, né? Porque Davi agora já é um homem, então eu falo, Deus, eu não posso antecipá-lo, mas eu vou adiantar o processo, porque eu sei que a minha idade já é avançada. E é isso, meninas. Então permita, quem quiser fazer um passinho, fiquem à